dia, podcast Ousadia para Viver com Juliana Mesquita. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos um podcast com um assunto maravilhoso. Nós estamos aqui com um convidado que vai trazer para vocês algo muito libertador. O tema de hoje, nós vamos falar sobre educação financeira. Como ser diferente na manada. Você imaginou isso? Eu estou aqui com um convidado, uma pessoa muito especial que eu conheci, é o pai de um garoto, gente, fenomenal. Ele vai estar aqui para falar como que ele colocou essa ação, esse desenvolvimento de uma forma magnífica sobre uma pessoa que eu vou comentar agora há pouco. Mas primeiro eu vou apresentar o pai dele, Anderson Viana. Anderson, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui com a graça do Senhor. Conseguimos chegar aqui a tempo hoje. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, estar aqui no podcast Ousadia para Viver, para contar a sua experiência como pai do Arthur. Gente, olha, eu fiquei impressionada. E eu quero que você conte a sua história, porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão ficar muito interessadas. Como que ele conseguiu isso? Então, quero que você comece a contar essa história. Você como pai, no primeiro momento, quando você começou a pensar sobre isso. Pois, gente, que o Arthur é um mentor financeiro, com apenas 12 anos. E aqui está o pai dele. E para ele ser mentor, ele teve que ter o caminho de quem? Da família, do pai. E o pai vai contar essa história para nós. Você quer saber como que começou? Exatamente. Como que a gente começou, a minha esposa, a gente começou esse projeto com o Arthur por causa de um propósito, que eu descobri o meu propósito, que um dos meus propósitos é treinar o meu filho, que assim, quando a gente descobre que Deus, ele nos concede a graça de ser pais, ele está nos emprestando essa criança para que a gente possa treiná-los, educá-los para a vida, para um dia a gente ensinar os princípios para um dia essa criança voltar ao encontro de Deus, né? Essa que é a verdade. Então, assim, quando eu descobri o meu propósito, que era treinar meus filhos, eu tenho um Arthur de 12, tenho a Ana Clara com 2 anos e tenho mais um no ventre. Então, assim, quando você descobre o seu propósito, as coisas ficam mais fáceis. E aí eu decidi, a partir do momento que a gente estava em casa, em 2022, que a gente viu que estávamos todos dentro da mesma casa, mas não estávamos todos conectados dentro da mesma casa. Então, a partir desse momento que eu vi que a gente ficava cada um no seu canto, cada um numa televisão, cada um num cômodo, que eu comecei a pensar diferente e tomar outras atitudes para que a gente pudesse se entrosar mais como família. Então, você, dentro do seu próprio lar, você observou que na maioria dos lares brasileiros estão assim. Exatamente. Os pais estão assistindo televisão, os filhos estão no computador e lá as pessoas não se encontram. Portanto, a mesa é algo tão importante para as pessoas se reunirem, né? Para estar junto. Muito importante. Quando a pessoa descobre, né, quando ela descobre de verdade o que é importante na vida dela, né? As outras coisas às vezes diminuem um pouco a intensidade e aí você começa ver que a intensidade de verdade é a sua casa, né? É o seu lar, é a sua família, né? Eu estava falando agora com o Fernando ali, explicando para ele que quando a gente descobre que a nossa verdadeira igreja é a nossa casa, aí as coisas mudam. Mas é de coração, quando a gente descobre de coração que a nossa igreja, a nossa primeira igreja, independente de religião, quando você descobre que a primeira igreja é o seu lar, que eu estou lá para ser um bom marido, para ser um bom pai, ninguém é perfeito, mas a gente tem que estar sempre buscando a perfeição. Então, assim, quando você descobre que você tem que fazer mais por eles,
muda um pouco as coisas, né? A gente fica muito focado hoje em serviço, muito focado em trabalho, trazer o sustento para casa. Eu passei muitos anos da minha vida dessa forma. Então, assim, chegou a momentos que às vezes você está tão focado com trazer o dinheiro, o prover. O homem tem esse fardo nas costas, ele quer prover para casa, que ele acaba esquecendo da família, ele acaba vendo que perdeu a criação do filho, que aquele momento ali que você deixou de conviver com a criança, que às vezes você criou ela só dormindo, né? Você sai de casa, ela tá dormindo, você volta para casa, ela tá dormindo. Você sai cedo demais e volta tarde demais. Principalmente para quem está em cidade grande. Essa é a rotina aí. Mas, de repente, quando você descobre que a sua verdadeira igreja é a sua casa, que você tem que fazer por eles, você tem que tomar uma atitude. Foi essa uma atitude que eu tomei através de alguns mentores que eu tive, né? Que a gente não sabe de tudo, mas a gente pode saber em buscar conhecimento. Todo mundo sabe que tem que aprender, que tem que buscar conhecimento, que tem que fazer mentorias, que tem que ler livros, que tem que fazer as coisas, ler a Bíblia principalmente, mas ninguém faz, né? Então, assim, quando eu descobri que o Arthur era uma criança diferente, que isso não foi agora, o Arthur é diferente, a gente vê desde os 4 anos de idade. Só que isso na cabeça dele, que ele era uma pessoa comunicativa, ele era uma pessoa que chegava, conversava com qualquer um com 4 anos de idade, depois dos 8 até os 10, dos 7 até os 10, o Arthur ele ficou um menino retraído. Você sabe por quê? Você que está me assistindo? Por causa do celular. O Arthur ficou retraído por causa do celular, por causa de jogo, por causa de videogame. Então, assim, chegou um momento que a gente não estava mais convivendo dentro de casa. Ele ficava sempre no mundo dele, da tecnologia, eu e minha esposa no nosso mundo ali, eu no meu mundo do serviço, a minha esposa no mundo do serviço dela. E a gente falou, opa, peraí, vamos parar que isso aqui tá errado. Alguma coisa errada. Cadê o momento em família? Cadê a janta em família, em oração? Cadê o momento da gente louvar? Cadê o momento da gente poder conversar? E aí a gente modificou um pouco, né, a nossa regalia dentro da nossa própria casa. Anderson, você falando isso é libertador. Para quem está nos assistindo, tem várias pessoas que são pais, são mães que estão nos assistindo. E isso que é realidade. Os pais, eles vão em busca da sobrevivência, né? Do lar, e esquecem dos filhos. E as crianças, elas ficam agora diante de um celular, diante de uma TV, diante de um computador. E os pais, quando olham isso, pensam, nossa, tá tudo bem. E não tá bem. E o que você falou é certo. As crianças deixam de ser felizes, deixam de fazer amizade, deixam de estar com os pais. Agora a minha pergunta. Você identificou isso como um problema quando você olhou e falou, nossa, o que está acontecendo com a minha família? Você está vendo o Arthur sendo uma criança? Gente, eu conheci o Arthur. Ele é uma criança maravilhosa. Abençoado por Deus, viu? Você olha para o Arthur e fala assim, gente, ele não pode ficar nesse mundo. Eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, a gente falou da Matrix, que nós vivemos uma Matrix. Exatamente. Vivemos uma Matrix onde nós temos a oportunidade de escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha, que o próprio filme fala. O mundo real. E o mundo irreal. Que nós estamos vivendo isso. E nós temos várias coisas que reforçam isso. A TV reforça, os jogos reforçam, as músicas reforçam o mundo real. E as famílias, elas estão sendo afetadas por conta disso. Sim. Afetada. E você descobriu. E o que você fez? Então, e quando eu descobri isso no Arthur, que a gente estava desconectado, estávamos presentes, a mesma família, estávamos desconectados. Por que eu falo que a igreja tem que ser a primeira, tem que ser a nossa casa? Porque na igreja, geralmente as pessoas vão para a igreja e lá elas querem se mostrar, querem se aparecer, querem falar um pouco bonito, fazer bonito na frente dos outros, quando na verdade não está cuidando nem dos seus,
que é os seus da sua casa. Então, assim, não adianta você falar bonito na igreja, dar conselhos bonitos, ou você ser um pregador, sendo que na sua casa você não está conseguindo nem o respeito da sua esposa e do seu filho. Então, assim, quando eu descobri que eu tinha que fazer mais por eles, primeiro eles, para depois os outros, eu comecei a fazer mais, e foi quando eu vi que o Arthur estava retraído, e eu comecei com umas atitudes dentro de casa que foram drásticas. Foi em outubro de 2022, que foi tomando o celular dele, porque ele não estava ouvindo os pedidos, e desinstalando todos os tipos de aplicativo. Fiz um investimento também, a gente participamos daquele plano prêmio do YouTube, e a gente comprou esse plano prêmio, instalamos no celular da minha esposa, do meu filho e no meu, e desinstalamos TikTok, Kawaii, proibimos ele de ver short, e foi uma dessas atitudes da gente pagar esse YouTube, que a gente começou ali a controlar e policiar o que ele estava assistindo. Que aí a gente foi ver que no TikTok e YouTube, nos shorts lá do YouTube, ele via muita coisa que não iria agregar nada da vida dele. Então eu comecei a fazer alguns treinamentos, algumas mentorias, do qual eu vi que eu tinha que, na verdade, não era impor as coisas para eles. Eu tinha que fazer ele pensar, raciocinar, que se ele tomasse uma atitude diferente, se ele fizesse diferente, ele iria ter resultados diferentes lá na frente. Então eu fui acordando a mente dele para que ele pudesse falar, se você fazer isso aqui, você vai ter tal resultado lá na frente. Aí, como é que você sabe, pai? Porque tal pessoa já fez. Então, eu fui pegando exemplos de pessoas que já fizeram, já passaram, e fui colocando no cotidiano dele. Fui falando para ele que a gente tinha que começar a adquirir o hábito de ler livros. Anderson, entendeu? Quando você fala isso, me vem claro que o livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, ele descreve dessa maneira, a forma que você está dizendo. Você tem um hábito. Qual que era o hábito, Arthur? Ver TikTok, Kawaii, né? Você citou aqui agora. Aí você falou assim, vou trocar. Vou comprar como é que fala? Você comprou a televisão? O acesso lá? O YouTube lá, o acesso para vigiar ele, para controlar ele. Então, você comprou um outro e simplesmente fez a troca. Porque nosso pensar, e talvez você que está assistindo vai pensar assim, vou chegar lá na minha casa, vou tirar tudo do meu filho. Vou tirar o celular dele, vou tirar isso, aquilo. Olha o que o pai está dizendo. Ele tirou, mas ele fez uma troca. Uma troca positiva. Se você tem esse problema, não vou dizer também que eu não tenha, mas a gente tem que entender, se você quer saber um pouco mais, eu sugiro que você leia O Poder do Hábito. Ele vai descrever direitinho isso que o pai está fazendo. Até tô achando que ele já leu. Então, por coincidência, eu fui em Balneário Camboriú agora mês passado. E assim, hoje eu aproveito o meu tempo de todas as formas. Então, se eu estou dirigindo, eu andei 1.700 quilômetros para ir levar o Arthur lá para a gente realizar um projeto que é o primeiro livro dele que ele está fazendo junto com coautores. A gente vai fazer um livro com ele e mais 14 coautores, crianças que são diferenciadas. Eu fui lá em Balneário Camboriú e no meio do caminho, o que eu fiz? Eu já tinha baixado esse livro, acho que dá mais de 6 horas, acho que 7 horas. Eu não sei porque eu baixei uns 4. E assim, eu falei, meu filho, nós vamos ouvir esse. E a gente ouviu esse livro, que enquanto eu vou dirigindo, ele não consegue ler muito, que começa a atacar labirintite nele no carro. E aí começa a querer vomitar. Eu falei, então nós vamos ouvindo. E a gente colocou esse livro. Eu tive a oportunidade, estou enrolando há 1 ano para ler esse livro. E aí acabei que eu ouvi ele inteiro. Eu vi como que funciona lá nesse livro. É muito bom. Cheguei em casa, a minha esposa é psicóloga. Eu falei para ela, você tem que ler esse livro. Esse livro é massa, ainda mais para quem é psicólogo, você vai entender como que é o funcionamento do cérebro, como que funciona os hábitos de verdade na cabeça das pessoas, o porquê que você acorda e todo dia vai lá e escova os dentes.
né? Que você faz aquilo lá incondicionalmente. Você não está pensando em escovar o dente. Na hora que você vê, você já acordou e já fez. Lá revela todos esses segredos ali do como que poder a do nossa hábito. mente comporta, né? Como a nossa mente comporta. E, na verdade, aqui é uma troca. Você tem que aprender a fazer trocas positivas. E aí você também falou para ele ler livros. Ele aceitou Sim. de uma forma mais tranquila? Como Então, foi? aí assim, como que a gente Foi. começou? Eu vou dar um spoiler aqui. A gente começou com essa habilidade do Arthur trocar os hábitos dele. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui inserindo. Eu vou dar um exemplo para vocês que foi muito útil para mim. Tem um vídeo no YouTube que eu estava fazendo um treinamento do Pablo Marçal e tem um vídeo no YouTube dele que o Pablo Marçal fez. É um vídeo de 21 minutos que conta a história dele, do Pablo Marçal. E por coincidência revela a história do Pablo Marçal dos 9 aos 12 anos, quando ele aceitou Jesus e quando ele leu o primeiro livro da vida dele, que fez uma diferença na cabeça dele, que era o livro Pai Rico, Pai Pobre, do qual eu já tinha lido. Só que na minha visão, eu achava que aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, a criança não podia ler. Então, assim, eu fui vendo tanto ele quanto outras pessoas, e aí eu fui colocando esses tipos de vídeo que tinham uma coisa em comum, que era da leitura. Por quê? Não adianta eu pegar o livro e enfiar na cabeça da criança e falar, lê isso aí. A criança vai ler por obrigação. Ela vai ler porque você está mandando. Você fala, você vai ficar no quarto, você vai sair daí só quando ler 20 páginas, 30 páginas. Não, nunca jamais fiz isso. Eu fui colocando na cabeça dele que ele tinha que ler e fui pegando exemplos igual o Pablo Marçal, tem várias outras pessoas, Flávio Augusto, Joel J, tem várias outras pessoas no cotidiano que contam as histórias dele, né? Tem muito, o Arthur gosta muito do Tiago Nigro. O Tiago Nigro mesmo, ele fala, né, que é o primo rico, ele fala que quando ele começou a ler, ele queria ser milionário, o que ele fez? Ele foi entrevistar todos os milionários para saber o que as pessoas faziam, o que elas tinham em comum. E um dos comuns que todas as pessoas tinha que ele entrevistou era Deus em primeiro lugar. Esse era uma coisa comum. Então, assim, eu fui colocando coisas do qual o Arthur mesmo, eu já tinha comprado o livro, o Arthur mesmo, o livro estava no frete. Ele foi pedir para mim, pai, eu tenho que ler esse livro. Por quê? Porque eu vi aquele vídeo, o cara falou que aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre mudou a cabeça dele. Aí eu vi aquele outro vídeo e o cara, e assim, eu coloquei tudo estrategicamente, friamente calculado. Eu ouvia com ele, na hora que ele ouvia que ele não estava prestando atenção. Arthur, pera aí que eu acho que você não ouviu. Eu voltava o vídeo e falava, presta atenção no que o cara tá falando. Aí eu falava assim, no final eu falava, não adianta você colocar e não conversar. Eu falava assim, o que você viu em comum dele e o outro cara? Ele falava assim, os dois leu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Será que esse livro é bom? Então eu fui gerando com que ele tivesse uma vontade de ler esse livro. Ele falou, pai, compra para mim. Eu falei, o livro já chegou. E aí eu comprei 2 livros, que é a versão jovem e a versão adulta, que eu nem sabia mesmo da existência do jovem. Eu comprei. E aí qual que foi o melhor de tudo? Porque não adianta ser pai e mãe, tem que participar. Ele pegou esse livro, falou, vou ler esse livro. E a gente estava em casa rodado. Olha só, em outros tempos a gente ia chegar em casa às 6 horas da tarde, ele ia pro videogame, ou ele ficava assistindo o YouTube, vendo outras pessoas jogando, que eu achava isso o cúmulo. E minha esposa às vezes ia fazer uma janta e eu ficava no celular conversando com clientes e nós cada um no mundo diferente. E aí eu falei assim, olha, quando o livro chegou, eu falei, já que você vai ler, senta aqui, lê para nós, enquanto eu fico com a minha neném no colo, minha esposa está fazendo a janta e ele está lendo o livro em voz alta. E aí, no meio do decorrer do livro, como eu já tinha lido esse livro mais de uma vez, eu falava assim, você sabe o que é isso? E aí eu começava a debater e explicar para ele. Foi na onde que mudou a cabeça dele e ele viu que ele tinha que procurar conhecimentos. O Arthur, agora em 2023, ele leu mais de 30 livros do mês 3 do ano de 2023 a dezembro que a gente contou, fora uns e-books, fora audiobooks que ele viu. Então, assim, ele foi adquirindo um conhecimento que, nossa, nesse intervalo dele aí, ele já leu mais livro que eu a minha vida inteira. Olha só, Anderson, você agora revelou 2 coisas que talvez você não perceba, mas eu vou dizer, você já sabe. Mas quem estava assistindo não sabe, vai saber agora. Olha o que o pai do Arthur revelou para você agora.
Tem alguém para você se inspirar. A gente tem que ter inspiração. A inspiração foi Pablo Marçal, conheço. JJ, conheço. Tem muita gente boa que está dando o que? Gratuito. Está contando a vida dele, está falando coisas que liberta a gente. Então, se inspire em coisas boas. Olhe coisas boas. Ouve coisas boas. Segundo, que eu vou libertar vocês agora. Veja bem. Ele disse assim, eu participava junto com a leitura. Olha a estratégia dele. O Arthur lia em voz alta e toda a família participava. Isso é libertador. Porque quando nós entendemos a pedagogia para ensinar alguém, nós colocamos numa forma eu distante e o outro lá, ele não vai fazer. Mas quando eu estou no meio, ele vai fazer. Leitura. Nós estamos num país que lê pouco, gente. Nós temos que ler mais. Anderson, eu sou escritora também. Escrevo. Sim, eu sei. Vou escrever o próximo livro. Como é libertador quando você entrega um livro. E sabe o que eu ouvi? Ninguém vai comprar seu livro. Vendi todos os meus livros. Porque a pessoa que fala é que também não lê. E isso faz com que as pessoas elas ficam no mundo com um pensamento tão calcificado que elas não conseguem entender. E vejo você aqui hoje ensinando de uma forma pedagógica. Isso é pedagogia, viu? Eu vou te falar uma coisa assim, ó. As pessoas que estão à nossa volta, quando a gente resolve fazer algo novo, eu vi você contando a sua história, a sua dificuldade com o seu livro, que eu também tive e estou tendo. As pessoas que estão à nossa volta, elas querem o seu bem, mas elas não querem você melhor do que ela. Essa é a verdade. As pessoas não querem você melhor do que ela. Ela quer te apoiar, mas ela não vê resultado em você, sabe por quê? Porque às vezes são pessoas que você conhece há 20, 30 anos e ela acha que você não é capaz. Essa é a verdade. A gente passa muito isso. Essas final de semana eu estava dando alguns conselhos para pessoas e falando assim, porque as pessoas que te desanimam de verdade são as pessoas mais próximas de você. Por quê? Porque elas falam e te afetam. Ela fala e você pega para o seu coração. Às vezes um amigo seu, a mãe, o pai, o irmão, essas pessoas elas são as que te afetam. Então assim, você tem que começar no seu psicológico, né? Eu estava vendo um vídeo, inclusive, desse treinador que a gente está falando aqui, e ele fala assim, quantas pessoas, vou até te mandar ele, podia ser libertado por você, se você tivesse escrito um livro. Quantas pessoas podia ter lido a sua mensagem? Porque assim, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todos temos alguma coisa para ensinar. Eu conto a história do Arthur, igual o Arthur participou agora do programa La Casa Digital do Pablo Marçal, lá no em Alphaville, a gente foi lá. Deus. Ele é o menino mais jovem, não pode falar criança, né? O Arthur é um pré-adolescente. É o menino mais jovem que participou do La Casa Digital do Pablo Marçal. Entre 36 pessoas adultas ali, colocaram algumas crianças e ele era uma dessas crianças. Que orgulho, então viu? Ele participou e lá as pessoas viu que o Arthur, vamos falar assim, um português, claro, que o Arthur é desenrolado, ele sabe se comunicar, sabe conversar, e várias pessoas chegaram em mim e falaram assim, pai, como que começou isso aí? Eu fui contando a história e aí várias pessoas falaram assim, cara, você tem que falar isso aí, cara. Falar o quê? Eu falei, falar o que você sabe. Muitos pais precisam saber disso, que se você ensina, que você dá conta. Eu falei, não, mas eu já ensino. Aí falou, você ensina a pessoa? Você tem uma mentoria? Aí eu falei, não, eu tenho um grupo no celular, no WhatsApp, porque alguns pais que se interessam no conteúdo do Arthur, do Instagram dele, e lá tem, você clica lá, você é redirecionado pro meu WhatsApp. Então, assim, lá na bio dele tem, as pessoas vêm atrás, falam, como que começou? Como que foi? Como que você me ajuda com isso? É tal dificuldade? Eu, no meu momento, eu troco uma ideia, mando vários áudios, que é mais rápido, e vou orientando outros pais. E as pessoas falam, não, moço, você tem que fazer uma mentoria, você tem que ensinar outras pessoas, levar mais a sério, passar a mensagem. Porque, assim, ó, a mensagem do Arthur, o propósito do Arthur que eu tenho com ele, tudo veio
do divino, cara. Tudo veio do divino, entendeu? Fazer você se enxergar, você se acordar. E eu falei assim, cara, nada melhor do que eu fazer mesmo essa mentoria. E aí a gente criou essa mentoria nossa, criou assim, está no papel, a gente está montando ela, vai fazer os vídeos. Ela se chama Mentoria Filhos Prósperos. Como tornar o seu filho próspero antes dos 18 anos de idade. E aí, encare cada um como quiser. Próspero em dinheiro, próspero na vida, porque assim, quando a gente fala de prosperidade, as pessoas pensam muito em dinheiro, né? E por o Arthur ser uma pessoa de 12 anos de idade que gera a sua própria renda, que paga as suas próprias contas, que tem 3 fontes de renda hoje, agora tá entrando com a 4ª depois do programa lá Casa Digital, que é venda online. Então assim, ele tem essas fontes de renda e aí ele investe na bolsa de valores, as pessoas acham que vai tornar ele assim próspero no reais, mas aí na mentoria eu vou te ensinar de verdade o que é ser próspero. E aí quem tiver interesse, né, a gente tem o Instagram do Arthur, que é @ArthurInvesteOficial, Arthur com TH, Investe Oficial, entra lá e seguir, né? O Arthur tá com 65 mil seguidores hoje, 66. Gente, que maravilha. E assim, estamos lá, várias pessoas pedindo para ele também, eu tô destravando ele. Uma das coisas que eu fiz bastante com o Arthur, que você pode fazer com a sua criança em casa, ou você mesmo sendo adulto, é você querer ensinar as outras pessoas. Porque de nada vale o conhecimento se você ficar guardando para você. Eu passei muitos anos da minha vida com a minha empresa, eu tenho 13 anos de empresa de ar-condicionado e a gente chegou uma hora que a gente cansava de ensinar, né? Por quê? Porque a gente ensina as pessoas, elas viravam nossos concorrentes. E aí quando você descobre que na verdade a gente está aqui nessa terra é para ensinar, é para servir as outras pessoas, aí muda as coisas, entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta para você. Não, tá maravilhoso. Eu falo assim, toda vez que eu tenho alguém sentado aí, eu me liberto, entrego de presente para quem me ouve, para quem me vê, libertação também. Porque isso aqui é libertar pessoas. A gente pode libertar pessoas através da dor, aqui nós estamos libertando pessoas através da finança, gente. O que o Anderson está ensinando aqui, coisas práticas, que vai te dar um norte para que você possa ter uma vida melhor dentro da sua casa, pode ter uma vida melhor lá com a sua família, você vai ver seu filho com sucesso, porque o sucesso não é só sucesso financeiro, não. Sucesso de ser uma pessoa centrada, seja uma pessoa de objetivo, seja um filho feliz, seja a profissão que ele decidir. Olha que importante. E olha, eu sou fã do Pablo Marçal, eu assisto os recortes dele, já assisti vídeos deles longos, e ele sempre fala de Alphaville, aquele helicóptero, aquela coisa toda. Eu fico pensando, eu fico vendo pessoas que vão lá. Gente, o Arthur foi. E o Arthur que vai estar aqui, gente. Vai estar aqui comigo, aqui sentado aqui, tá falando. Vocês vão ver que criança linda. Foi magnífico mesmo. O Pablo Marçal, eu tive a oportunidade que lá nesse encontro que teve lá do La Casa Digital 3, nesse encontro eu tive a oportunidade de ir junto. Eu não pude estar junto na primeira semana, porque só a mãe podia acompanhar dentro do ambiente do recinto. Eles ficaram separados, mas eu fui para dar o apoio e fiquei do lado de fora. E aí eles ficavam afastados num resort, afastado assim uns 100 quilômetros da cidade de onde eu estava lá. Então eu tive a oportunidade de ficar no apartamento da minha cunhada, e aí eu tive 2 escolhas lá no apartamento da minha cunhada. Ou eu ficava lá num apartamento o dia inteiro, ou eu iria lá na plataforma do Pablo Marçal e eu iria fazer contatos, network. E o que estava rolando lá? Lá estava rolando uma ação para ajudar os desabrigados lá do Rio Grande do Sul. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei, eu vou lá, vou ver o que esse povo tá aprontando lá. Cheguei lá, mas não deu 5 minutos, né? Já entramos naquele cordão humano, carregando as coisas e fardo de água para todo lado. E aí eu falei, cara, Deus me trouxe até aqui, eu vou fazer o que tem que fazer aqui, vou servir o pessoal. E fiquei lá, tive uma experiência tremenda lá, conheci todo tipo de gente, desde pessoas que eram humildes o suficiente, que não tinha nem moradia, e desde milionários também. Conheci várias pessoas e todas tinham 2 propósitos lá do lado daquele homem do Pablo Marçal lá.
Elas estavam caçando uma oportunidade, tanto as pessoas mais humildes quanto as pessoas mais com dinheiro, e elas estavam caçando uma oportunidade, todas elas buscam uma mesma coisa, que é o reino, que as pessoas chegam perto do Pablo Marçal para saber do reino, para realmente se conectar com Deus. E eu fiquei vendo toda aquela grandeza, aquela estrutura, sabe? É uma coisa assim que as pessoas mais egoístas vão olhar e falar assim, nossa, porque eu mesmo pensei assim, por que que esse cara tá fazendo isso? Porque, assim, sinceramente, você olha aquela estrutura toda, aquele tanto de gente servindo de graça, e você fala assim, esse cara não precisa fazer isso. Anderson, e qual o recado que você dá para a pessoa que vê tudo isso, ele tem acesso, mas não acredita? Que a gente não acredita, fala, isso aí não é nada. Não acredito, eu só acredito naquilo que eu estou vendo. Sabe quando a gente tem aquela limitação? Eu vou dar um recado que um Arthur dá para todo mundo também, que ele aprendeu esse recado, ele passa esse recado para frente. Ele fala assim, ó, você se sente incapaz, né? Você se sente incapaz. Quando Deus teve a oportunidade de colocar você no ventre da sua mãe, ele já te fez capaz. A partir daquele momento, você veio nessa terra para você desfrutar. E aí basta você pegar isso, porque tudo que você precisa para prosperar, e eu não estou falando de dinheiro, tudo que você precisa já tem aqui nessa terra. Então, assim, só basta você acreditar em você mesmo. Quem é perseverante, quem continua, quem sempre vai atrás, a pessoa consegue um resultado. Então, assim, o Arthur, era um sonho para ele estar dentro do La Casa Digital. Ele fez vários vídeos, eu não contei para ele, mas eu vi ele lá dentro. Deus me mostrou a revelação, eu vi ele lá dentro. E a partir do momento que a gente achou que ele não iria entrar, eu simplesmente peguei no meu coração e falei assim, é porque não era para ser agora, que Deus está preparando algo melhor para ele. E no mesmo dia à noite ligaram para ele, chamaram ele e a gente ficou muito feliz com essa trajetória. E assim, eu falo para ele, eu sempre alerto ele, falo, você tem noção? Você com 12 anos de idade, é o terceiro sonho que você está realizando, né? Esses dias ele tinha um sonho de acelerar uma Porsche. A gente passou na rua, e lógico que ele tem um sonho de comprar uma também. E aí ele falou assim, pai, olha o tanto de Porsche naquele posto ali, como que faz para ter uma Porsche? Eu olhei para ele e falei assim, meu filho, você tem que perguntar pros caras, eu não tenho Porsche. Aí eu falei assim, dei a volta no quarteirão, falei, você quer perguntar? Eu falei, quero. Aí voltei, aí parei o carro, ele desceu e foi lá. Aí o que eu falo? Eu falei, sei lá, vai lá vender os chocolates pra ele. A gente tava vendendo na feira. Aí ele chegou com a caixinha de chocolate, mas não deu 15 minutos de conversa, ele nem pediu. O cara pegou e colocou ele no carro, entregou a chave na mão dele, falou, entra lá dentro e acelera esse carro. E ele acelerava esse carro e eu desesperado que esse carro pular para frente. O cara saiu de perto e falou, chama na bigorna. E aí o Arthur falou, já realizei mais um sonho. Eu falei, é isso aí, tem que realizar sonho mesmo. É o que você está dizendo, é aquilo, a gente precisa sentir, né? Sentir, vivenciar. Se você não vivencia, você não sabe o que é. E às vezes vivenciar mesmo não tendo. Tudo aquilo que a gente vê nos vídeos, se comporte como se tivesse, faça como se tivesse. Gente, é tão real isso. É você visualizar, né? Visualizar. Uma pessoa que já não estava nessa terra, mas quando ele estava vivo eu acompanhava e hoje eu acompanho, que Bob Proctor, ele falava isso. Quem? Bob Proctor. Ele é americano. E ele já trazia um grande mentor, né? Um grande mentor, né? Que também trouxe para eles... Ele foi um também que influenciou muitos brasileiros. Ele morreu um ano retrasado. Já era um senhor de idade que falava. Ele falava do poder da imaginação. Ele falava do poder da imaginação, ele fala do propósito. Que nós temos que ter um propósito que gera um objetivo. Esse aí tá naquele livro da Rhonda Byrne lá, O Segredo. O Segredo. Você já leu ele? E quem fez O Segredo, ele está lá no Segredo. Ele tem uma parte lá no Segredo. Então. Ele falando sobre isso quando... E ele conta uma história que essa mulher, a Rhonda Byrne, ela ligou para ele. Disse, eu quero ver você fazendo parte do meu livro.
E ele já falava disso há muito tempo. Ele falava do éter, ele falava do éter. Chegava a falar do éter. Ele falava da questão da vibração. Vibração. Como nós vibramos, a energia quando vibra, né? E falava da prosperidade, como as pessoas eram próximas. Se você comprar algum livro dele, você vai ver umas histórias que você fala, você não acredita. E aquele homem já trazia isso para nós. Então, foi um dos livros que eu li. Eu li um livro chamado, que na época era ele compilou esse livro, mas Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E esse livro eu vi, mas eu não li ainda. Leia. Esse livro é magnífico, que ele traz toda a receita. Tá na minha lista. Tá toda a receita e tem as histórias lá magníficas do poder do poder da imaginação, da vibração. É impressionante. Então, eu já li esses livros todos, e quando eu vejo uma pessoa assim, ali aplicando, você está aplicando direitinho. Porque tem hora que a gente quer aplicar, você está falhando, né? Às vezes a gente fala porque a gente às vezes se sente sozinho, sabe? A gente fica acomodado com as coisas, principalmente quando dá errado. E a gente, quando nós estamos eu estou tentando fazer aquilo lá sozinho, e tem 3, 4 comigo que não quer, que não acredita. Parece que assim, a gente tem que lutar contra uma coisa muito forte. Mas a gente não desiste. Mas o livro, ele fala disso. Então, assim, para mim, leitura é algo imprescindível. É uma potência muito grande para libertar nossas mentes. E o mentor, ele já vem com aquilo já pronto, porque ele viu a experiência, ele tem na mente dele aquilo que ele pode ensinar. Igual, você aqui falando, você está me ensinando várias coisas. Não só para mim, mas para as pessoas que estão me vendo. Se você chegou agora no podcast Ousadia para Viver, gente, está magnífico, está por Deus esse podcast. Quando eu conheci esse pai, eu vou chamar de pai, porque ele é o pai do Arthur. Um menino de 12 anos, que já é mentor financeiro. Gente, quem capacita as pessoas dessa? Pessoa dessa? É Deus. Quem que direciona o Anderson? É Deus. Quando a gente se abre nosso coração, quando a gente olha para o nosso lar, que nosso lar não pode ser apenas uma casa, ele tem que ser o nosso lar, onde nós comungamos ali na mesa que nós sentamos, coisas positivas. Deus está ali. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele te ensina, bate na minha porta. Bate 1, 2, 3, eu abro. Mas aí o que acontece? No meu comodismo, a primeira dificuldade eu não faço. Exatamente. E com certeza você passou por momentos que você olhou ali e falou assim, não sei. Que você parou para pensar, né? Como que eu vou chegar lá? Todos os dias a gente passa por dificuldade, né? Sempre tem alguém criticando, sempre tem alguém... Se a gente ficar dando ouvido... É simples, é igual a gente está falando, a visualização. Você faz a visualização e vê aonde você quer chegar e não para, cara, não para. É só isso. É simples, parece que é simples, né? Mas a dificuldade tem. O deserto você vai passar. Então, as pessoas perguntam como que começou o interesse do Arthur, né? Até ontem eu estava falando de novo sobre o mundo dos investimentos. O Arthur, ele teve uma influência dentro de casa. A gente fala que tudo é influenciável, né? Eu tô até com um Instagram aqui. Eu tava postando um vídeo hoje, né? Eu quero que o meu filho lê livros. Você quer que seu filho lê livro, mas quantos livros você lê? Que autoridade que você tem para passar para ele? Você quer que ele lê um livro? Você quer que ele se desempenhe? Mas o que você está fazendo? É igual, vou dar um exemplo para você. O que eu comecei a fazer? Eu não tenho costume. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito ruim para ler. Eu leio muito devagar. E por eu não entender, às vezes, o que eu estou lendo, eu leio a mesma coisa 5 vezes. Então, assim, mas eu leio. Aí eu descobri que eu sou auditivo. Eu escuto muito. Então, eu começo a ouvir os livros no audiobook. E isso, para mim, me pega melhor. Demorei a saber disso. Passei tanta dificuldade na faculdade. Devia ter descoberto isso antes, né? Que aí era mais fácil. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar livros em casa em pontos estratégicos. Eu comecei a pegar o livro, falei, não, eu vou ler esse livro aqui, nem que for 2 páginas de noite. E eu comecei a fazer propositalmente para que o Arthur me pegasse com aquele livro na mão.
Por quê? Eu tenho que ser o exemplo dele, eu tenho que mostrar. Eu comecei a carregar um livro que me ajudou bastante, chama Se Vira Moleque. Eu comprei esse livro pro Arthur. Depois que eu comprei, eu fui ver um resumo do livro, e aí eu vi que esse livro não era para criança, era para os pais. Dos pais. E aí eu peguei esse livro, chama Se Vira Moleque, do John Kepper. E aí eu peguei esse livro, lá conta várias estratégias, e comecei a ler. E aí eu carregava esse livro, igual a Bíblia, debaixo do braço, para onde que eu ia, eu falava, mas eu tenho que levar, porque se eu ficar em algum lugar, eu vou ler uma página, 2 páginas, 3 páginas. Pensei até em tirar foto do livro, e como ele não é um livro muito famoso, você não acha audiobook dele, você não acha ele em PDF, e eu tive que ficar com o livro físico, carregando para todo lugar. Às vezes, na hora que dava aquele momento de ler, você esquecia o livro. Aí você falava, nossa. Então, assim, o Arthur começou com o mundo dos investimentos através dele olhando eu investindo na Bolsa de Valores. E aí ele falou, pai, e se eu investir? Ele começou a ver uns vídeos, a gente começou a ver uns vídeos do Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira. Hoje ele deve estar recebendo pelo menos R$1.100.000 por dia de dividendos. Então, assim, o Arthur começou a ver e criar alguns sonhos na cabeça dele, que ele deveria começar a investir. Porque esse milionário começou a investir, parece que com 30 anos, e hoje ele tem uma fortuna. O Arthur pensou, eu com 12, com 11 que ele estava, eu vou começar, que eu vou ser milionário. E aí ele falou para mim assim, pai, eu quero investir, quero fazer um investimento. Falei, então vou abrir uma conta para você, vou ver se pode, que eu nem sabia se podia abrir uma conta na corretora para ele comprar ações e fundos imobiliários. E aí eu abri uma conta para ele na corretora. O Arthur, ele começou a querer investir. Eu falei, agora só você pôr dinheiro lá. Ele falou, mas como assim pôr dinheiro? Tem que pôr dinheiro? Eu falei, mas você vai pôr dinheiro do quê? Aí eu inventei outra coisa para dar renda para ele. Eu fiz uma coisa que gerou, que ele conta como umas fontes de renda dele hoje. Eu inventei uma mesada educativa. Eu falei assim, tudo bem, eu vou te dar uma grana, mas para você merecer essa grana, você tem que produzir dentro de casa. E aí foi na onde que eu coloquei. Nessa mesada educativa, ela tem lá uma folha A4 de positivos, de ganhos, e uma de perca. Então, assim, lá tem assim, acordou, forrou a cama, 50 centavos. Marca todos os dias, todo dia, final da noite. Dá trabalho de marcar. Forrou a cama, 50 centavos ganhou. Escovou o dente antes de sair de casa, 50 centavos. Ficou pronto, 6h40 para ir para a escola, R$1. Chegou na escola no horário, ganhou X. Chegou atrasado, perdeu X. Não forrou a cama, perdeu X. Não lavou o prato que come, X. E aí cada um tinha uma coisa. Inclusive, sobre a leitura de livros, tinha também. Lá a influenciador falou, cada livro que você lê, aí ele lê muito rápido. Falei, cada livro que você lê, você vai ganhar X reais aqui. Só que aí o livro, como eu te disse, né, a gente tem que acompanhar, e às vezes não dá para acompanhar. Falar assim, você vai fazer o seguinte, você vai ler esse livro, você vai fazer o resumo desse livro, e você vai fazer um vídeo e postar no seu Instagram explicando as melhores partes do livro. Se você quiser fazer todo dia, de capítulo em capítulo, você faz. Porque assim, é fácil você soltar na mão da criança e achar que ela está fazendo. Às vezes ela pode estar te enganando. Exatamente. E aí eu pedia para ele. E o que eu fazia como pai, igual ele leu o livro Os Segredos da Mente Milionária e eu nunca li? Eu tinha que debater com ele. Eu falava, em qual parte que você está? O que eu fazia? Eu batia no YouTube lá, resumo do livro Segredos da Mente Milionária. Para mim ter algum diálogo para eu falar com ele. Então, assim, pais e mães, você tem que ser o exemplo. Foi na onde que o Arthur começou a ganhar nessa mesada entre 100, 80, 100 até 160 foi o máximo dele. E lógico que lá também tinha nessa mesada educativa as notas da escola. Se as notas fossem boas, tinha lá X de média, média geral por bimestre, ele ganhava mais tanto, ou multiplicava. E se fosse ruim também ele perdia, né? Um dos exemplos que eu dou muito, que tinha uma atividade que ele ganhava 75 centavos, que era que toda vez que ele entrasse no carro, ele tinha que pôr o cinto de segurança. Hoje, não se pede mais pro Arthur. Ele faz automático, aí a gente entra naquele livro que a gente acabou de falar, O Poder do Hábito. A criança, ela vai adquirindo o hábito de lavar o próprio prato, de escovar o dente na hora que acorda, de tomar banho, de forrar a própria cama, de recolher o lixo. Hoje o Arthur, ele faz todas as atividades de casa desde 11 anos de idade. Desde 10, na verdade. Ele lava o próprio banheiro,
Então, assim, ele recolhe lixo, ele estende roupa no varal, ele coloca uma roupa para bater, ele dobra as roupas do varal, entendeu? Então, assim, isso a gente fez, essa mesada educativa, e são assim, disponibilizamos ela hoje no Instagram do Arthur, para as Anderson, pessoas. eu conheci o Arthur, mas assim, teve momento que o Arthur reclamou, não quis fazer, porque a gente pede para as crianças, a primeira coisa que elas fazem, os adolescentes, então, é reclamar. Teve esse momento que você teve, como é que você agiu quando ele não quis fazer, ele reclamou? Como que você lidou com isso? Olha, bem no começo eu fui bem duro com ele, assim, em questão de, assim, quando a gente começou, principalmente com o Instagram, eu fui duro com ele, eu e a mãe dele, com questão de, assim, só vai dar certo se você quiser, de verdade, de coração, porque senão não vai dar certo. Arthur, você quer? Quero. Então, assim, partiu dele. Porque, assim, lembra que a gente falou das pessoas em volta? Sim. A maioria das pessoas em volta, os parentes, as pessoas que estão mais próximos, os amigos mais próximos, achavam que o Arthur estava sendo forçado aquilo lá, que a gente obrigava ele a fazer as coisas. Quando, na verdade, né, isso que eu falei das atividades domésticas, qualquer criança pode fazer. Só que, assim, lá na minha casa, e minha esposa que apita. E, assim, eu falei, meu filho, você vai lavar o seu prato ganhando na mesada ou não ganhando. Você vai fazer. Você vai aprender a forrar a cama do mesmo jeito. Você vai aprender a tirar o prato da mesa do mesmo jeito. Você vai lavar o seu banheiro que você sujou, que lá em casa ele tem um banheiro só porque ele que usa. Você vai lavar do mesmo jeito, tendo a mesada ou não. E eu só arrumei um incentivo, né? Então, assim, toda vez que às vezes ele estava desanimado, a gente parava, e até hoje a gente para. Inclusive ontem a gente parou, que a gente está gravando, passamos sábado e domingo inteiro gravando uma mentoria que pediram para ele. De como começar a investir na Bolsa de Valores, na visão dele como criança. E eu estou fazendo junto com ele, dando os 2 passo a passo. Nessa mentoria vai ficar bacana. A gente já gravou uns 30 vídeos e tem mais uns 60 para gravar. Vai ficar bem comprida e aulas dinâmicas. E aí a gente parou, porque assim eu falo, meu filho, não é fácil. Você tem certeza que você quer isso? Porque assim, eu também estou deixando de fazer algumas coisas e ele também, né? Tem amigos dele às vezes que tá ligando para ele, fala, vamos brincar na praça, vamos no cinema, e às vezes ele fala assim, ele marca, né, tal dia eu vou, mas às vezes quando é em cima da hora, eu falo assim, você tem uma escolha. O que você quer escolher agora? Você quer escolher ir lá ou você quer fazer isso? E ele escolhe, a gente não obriga nada. Tem dia que ele vende na rua, né? Que ele vai vender. Essa semana passada, teve vários dias da semana passada. Na quarta-feira, ele falou, eu não vou vender hoje. Na quinta-feira, eu falei, não vou vender. Na sexta, na sexta eu vou vender. No sábado, eu falei, meu filho, a gente tem uma escolha hoje, é sábado. A gente vai vender os produtos que ele vende na rua, que ele gera renda, ou a gente vai ficar em casa gravando e fazendo os treinamentos. Ele falou, então vamos fazer os treinamentos? Vamos. Ontem a gente ficou desde de manhã, chegamos até 9 horas da noite. E quando deu 6 horas, eu falei assim, vamos parar, filho? Ele falou, pai, a gente tem que gravar tudo, o máximo que a gente puder hoje, porque amanhã eu tenho aula o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, segunda-feira para ele é um dia corrido. E aí ele já sabia. Então, assim, as escolhas têm que partir dele. Só que, pais, eu já te adianto, não adianta chegar na criança e enfiar as coisas na cabeça dela, como eu contei aqui mais cedo. Você está assistindo, pegou pela metade, volta aí o começo para você ver. Não adianta empurrar as coisas na cabeça. Você tem que abrir, colocar a mente dele para pensar, para ele saber o que é melhor para a vida dele no futuro. Entendeu? O Arthur, ele usa muito um dilema que ele fala assim, eu estou plantando para mim colher. E quanto mais cedo eu plantar, mais cedo eu vou colher. E sabe o que eu falei quando ele foi lá no La Casa Digital? A gente voltou, aí eu falei, você sabe o que você está fazendo? Aí ele falou assim, do que? Eu falei assim, você está colhendo. Colhendo o quê? Eu falei, você está colhendo. Você plantou o ano passado todinho um trabalho online na internet e isso aqui é o fruto. Esse lá, Casa Digital, já é o fruto que você está colhendo. E lá dentro agora você está plantando de novo para colher no futuro. Nossa, que maravilha. E aí, assim, uma parte que é legal dos investimentos. Ele começou a investir, abrir a conta na corretora, ele começou a comprar ação. Eu chegava em casa, ele começou a pesquisar na internet, ele conheceu mais gente, ele mandava para mim os vídeos e ele começou a estudar sobre o assunto. E todo dia ele chegava, pai, tem um fundo imobiliário aqui, o que você acha?
Aí eu pegava, eu olhava, falava, amanhã eu vejo esse negócio aí. Eu começava a pesquisar, esse fundo aí acho que não vai dar certo não, ou esse aqui vai dar certo. E muitas das coisas eu falei assim, meu filho, testa, porque a vida é uma incerteza, vai lá e compra, vamos ver o que vira. Porque assim, você tá novo, se for pra você quebrar a cara, você tem que quebrar agora, né? Você tem que fazer. E aí assim, como é pouco o dinheiro que ele vai investindo, sim, aí chegou um momento que ele falou assim pra mim, pai, eu vi um vídeo na internet e eu descobri que investindo 100, 150 reais eu não vou ficar milionário. Aí eu peguei e falei assim, você não vai ficar milionário? Ele falou, Eu falei, é verdade mesmo, meu filho, você não vai ficar milionário investindo esse pouquinho aí até 18 anos? Não, de jeito nenhum. Ele falou assim, aí agora, o que eu faço? Eu falei assim, vai ter que colocar mais. Quanto você precisa colocar? Ele falou assim, eu tenho que colocar entre 1.200 e 1.500 na bolsa todo mês. Aí eu falei, beleza, então você já sabe qual que é o seu, aonde você tem que chegar. Aí o que ele me falou assim, e agora, o que eu faço? Eu falei, vamos vender. Vender o quê? Eu falei, vender alguma coisa. Aí ele começou a vender bombons na escola. E da escola, ele vendeu ele estava fazendo uma renda de 150 reais por dia, no intervalo. E aí ele começou a vender bastante na escola e até o pessoal atrapalhou o pessoal da cantina e bloquearam ele. Aí eu fui buscar ele um dia na escola de carro, ele estava todo chorão, falou assim, pai, bloquearam, como é que eu vou fazer? Eu preciso pegar o dinheiro para colocar lá na bolsa e tal. Eu falei assim, meu filho, quando Deus permite que se feche uma porta, ele abre uma janela. E eu vou te dar uma resposta agora de uma janela. Você quer ir vender na rua? Eu levo você toda noite e a gente vai vender e você vende para as pessoas na rua. Aí ele falou assim, quero. Você me ensina? Eu falei, eu ensino. E fui com ele, um lado a lado, um no outro. Tanto é que o Arthur hoje ele tem uma mentoria que ele fez lá no La Casa Digital, que ele ensina como tanto criança quanto adulto fazer no mínimo 4 mil reais na internet. Na internet não, nas ruas, vendendo de boca a boca os produtos. Ele encontra os segredos dele que qualquer um, se uma criança de 12 anos é capaz de fazer sozinha, porque você adulto não vai dar conseguir conta. E olha que ele faz isso, ele faz o dinheiro, ele não ganha, ele produz esse dinheiro quando eu levo ele 2 horas às vezes no período da noite. Imagina um adulto que pode trabalhar 8 horas por dia. Pois é. Anderson, tá maravilhoso. Eu queria ficar mais tempo com você aqui, mas o programa já acabou. Tão rápido. Que assunto rico, gente. Que assunto rico. Esse aqui é o Anderson, pai do Arthur. Eu me comprometo com ele que eu vou trazer o Arthur aqui para vocês conhecerem. Vocês vão delirar. É um menino maravilhoso, mas eu não posso ficar aqui porque eu tenho que entregar para vocês o programa. Mas eu estou tão feliz e quero entregar para você essa libertação, essa coragem, essa força que o pai do Arthur veio aqui de uma maneira tão graciosa, tão assim, desprendido, contando a história dele, que vai te libertar. Anderson, muito obrigada. E muito obrigada mesmo, viu? Você está aqui no meu podcast, a gente se conheceu num outro programa, você veio estar aqui. Você está aqui para me ajudar o programa? Não, você está aqui para libertar pessoas. Com certeza, muitas pessoas vão ver isso aqui e vão se libertar. Mas eu quero que você olhe para essa cama e dê um tchau para nós, pessoal aqui, porque nós vamos embora. Já acabou. Eu vou deixar um recado para o pessoal aí. Cada um tem alguma coisa para ensinar. Cada um tem um ensinamento a ser passado. Independente de religião, independente de classe financeira, você também pode ensinar alguma coisa para alguém. E hoje eu descobri um dos meus propósitos que eu tenho, que é ensinar outras pessoas. Hoje a gente ensina outras pessoas, tanto na criação de filhos. Eu e minha esposa também damos aconselhamento de casais. Temos essa mentoria que estamos iniciando, Filhos Prósperos aí, que é como tornar o seu filho próspero, ensinando todos os macetes, né? Então, assim, se você colocar a sua família em primeiro lugar no seu lar, se você colocar ali que é primeiro os de casa, para depois os outros da rua, você vai ter uma família próspera. Quando você colocar o seu corpo em dia, a sua mente conectada com o seu espírito nessas 3 esferas, você, consequentemente, vai chegar na tão sonhada prosperidade. E se você ler bem a Bíblia, você vai saber que prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Se você quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é Eu Sou Anderson Viana.
ou o telefone, que é o 669-8128-0119. Você entra em contato e você pode saber mais aí sobre a nossa vida, a nossa história, né? Como você falou, passou muito rápido. Eu que agradeço de estar aqui. Eu descobri que eu tenho um dom de, às vezes, falar, às vezes falo até muito, mas é muito importante para mim saber que toda vez que eu falo um conteúdo desse, eu estou servindo de alguma forma a outras pessoas. Então tá, me despeço do podcast. Um bom dia para vocês e até a próxima segunda-feira.